Nós outros estamos dedicados este mês de julho ao mês de lo profético, pero antes de arrancar a ministrar, eu estou reconhecendo uma antiga ovejita que está aí atrás. Ellen está de volta acá. Ellen, por favor, póngase de pé aí. Quero que a gente conozca Ellen. Ellen estuvo com nós outros acá durante um bom tempo, congregou com nós outros, depois se foi a Brasil, não se casou, congrega achá em Verbo de Vida, achá em Minas Gerais, que é sua província, não, e é uma alegria ter-te na casa, nos alegra muitíssimo o coração. Depois vou falar contigo, saber de Adriano e todo, mas me alegra de verdade ver-te acá. E mira quem chega, hoje é a noite de Alexis, Didina também, que bueno tenerlos acá em la casa, amém? Aleluia. Aí quando terminamos, vamos a poder saludar a estes, falar com estes e desfrutar esta noite em família. Amém, queridos? Quantos trajeram suas Bíblias? Nós outros estamos dedicando este mês de julho para falar a respeito do profético, amém? Nós outros este próximo viernes agora, passado manhã arrancaremos nossa conferência profética. Simon e Adriana já estarão volando muito tempranito a la mañana, não, vindo acá a Buenos Aires. El viernes arrancará nossa conferência, amém? Pero como eu tenho dito, tanto nos miércoles quanto nos domingos também, o propósito de dedicar a ensinar nestes dias é de que nós outros não perdamos o tempo de la visitação de Deus em nossas vidas, o que Ele está para liberar hacia nós outros, amém? Criar uma expectativa, um ambiente, uma atmosfera propícia para que os dones do Espírito Santo possam mover-se, amém? E Deus, Ele se mueve por meio de sua palavra, amém? Quando a palavra de Deus está entronizada em nossas vidas e em nosso coração, então o Espírito, que é o Espírito de la verdade, amém? Que é o Senhor de los dones, é aquele que hace como quer, quando quer, com quem quer, para fim provechoso, amém? Quando Ele encontra um ambiente, uma terra preparada de nossos corações, então Ele se vai mover de uma forma extraordinária. Quantos creem comigo? Então, eu quero hoje dedicar a falar um pouco, porque não solamente vamos a vivenciar isto na conferência profética, mas há alguns de nós outros que já tiveram experiências com profecias. Alguém já teve uma experiência com profecia acá? Uma boa experiência e uma mala experiência também, eu já tive. Buenas experiências e algumas não tão buenas, assim, em Brasil decimos com algumas profetadas, amém? Profecias que genuinamente não eram profecias, e como nós outros vamos saber distinguir quando verdadeiramente uma profecia vem de parte de Deus e quando não. Você sabe que a palavra de Deus te ensina como fazer, como identificar. A Bíblia nos ensina a juzgar as profecias. E é exatamente sobre isto que eu quero falar nesta noite. Al receber uma profecia, qual é a postura, a condição de nosso coração? É porque alguém disse, assim disse o Senhor para tu vida, que você tem que abrir-se completamente e assim como se lo dijo, bajar a tu coração todo? Não, vamos a ver o que as Escrituras têm que dizer a este ou sobre este tema. Vá comigo em 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1. 2 de Pedro 2:1, mientras você está abrindo aí a palavra, eu vou orar. Padre amado, te dou graças, porque, Senhor, temos ouídos para ouvir, Senhor, olhos para ver e um coração para entender tu palavra nesta noite. Damos a ti, Senhor, a ti, Espírito Santo, a primacía neste lugar, de hablar a cada vida e a cada coração como tu queres, Senhor. Mueva-te em nossas vidas nesta noite. Habla, Senhor, a tu pueblo por meio de tu palavra. E queremos ver, Senhor, as manifestações de seus dones, Senhor, de la diversidade de dones no corpo de Cristo. Senhor, nesta noite, no nome de Jesus, alguém diga amém. 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1, diz assim a palavra de Deus. Pero hubo também falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Acá Pedro, claramente, ele está falando de uma realidade que houve e uma realidade que ele está apontando por el Espírito de Deus, que é uma realidade que nós outros vamos a ter que afrontar. Tanto Pedro quanto o apóstolo Pablo e também o próprio Senhor Jesucristo nos ha advertido que vão haver falsos maestros, falsos profetas
e hasta falsos apóstolos. Amém? E eu outra vez dizia acá, se há algo que é falso, é porque há o que é verdadeiro. Amém? Nadie hace uma imitação, por exemplo, de Gucci, se Gucci verdadeiramente não for Gucci. Amém? Nadie vai imitar a Nike se verdadeiramente não vier o original de Nike. Solo se há ou solo existe algo que é trucho, algo que é falso, porque o diabo é imitador e o diabo distorciona lo que é lo verdadeiro. Amém? Então, assim como há lo verdadeiro, vai haver o falso também. Acá Pedro está dizendo, pero hubo também falsos profetas entre o pueblo. Habrá também falsos maestros. 2 de Coríntios capítulo 11, versículo 13 e 15. Palavras do apóstolo Pablo e dizendo, porque estes são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos que se disfrazam como apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Assim que não é estranho se também seus ministros se disfrazam como ministros de justiça, cujo fim será conforme a suas obras. Então, queridos, temos que entender que a palavra de Deus está chamando nossa atenção para uma realidade. Vai existir falsos maestros, falsos profetas, falsos apóstolos, porque o próprio Satanás, ele se disfraça de ángel de luz com que propósito? De enganar alguns. Amém? Uma das ferramentas mais eficazes de Satanás é o engano. Amém? É como ele pode lograr roubar o povo de Deus. Se nós outros não conhecemos a verdade da palavra a respeito de determinado tema, então o inimigo de nossas almas, Satanás, haciendo de lo suyo, porque ele é mentiroso, padre de mentira, é enganador, amém? Ele vai, hasta mesmo se necessário for, disfrazar-se de um ángel de luz para poder enganar a alguns. Então, a Bíblia nos habla e nos alerta sobre isto. Mateus capítulo 7, versículo 15, Jesus dijo, guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro são lobos rapazes. Então, acá eu les mostrei Pedro, Pablo e o próprio Senhor Jesucristo advirtiendo-nos de que dentro do povo de Deus vão haver pessoas que vão mover-se de uma forma que não vai estar sendo verdadeiramente guiado por el Espírito de Deus, ou algo genuinamente que não é de Deus. Temos que ter cuidado com o que é falso, amém? Com o que não está alineado em las Escrituras. É por esto que nós outros, pueblo de Deus, não podemos ser movidos simplesmente por lo sobrenatural. E eu te vou mostrar em las Escrituras que incluso o diabo usa lo sobrenatural para criar uma sensação de respaldo, de veracidade, e é uma ferramenta por el qual ele usa para enganar a alguns. Por isso que nós outros devemos contar e devemos estabelecer e poner como prioridade em nossas vidas a palavra profética mais segura. Não a palavra profética salida da boca de um homem, sino a palavra profética escrita por la própria boca de Deus. Alguém pode dizer amém? Então, toda profecia, queridos, todo dom do Espírito que se vaya a mover dentro do povo de Deus, deve estar radicado, deve estar confirmado por la palavra profética mais segura. Você e eu somos enganados se queremos ou se não conhecemos lo que a palavra profética mais segura, que é a palavra de Deus escrita, tem que dizer a nós outros. Amém? Agora, é por meio de ella que nós outros vamos a juzgar a profecia. A palavra de Deus incluso nos garantiza, nos chama a la responsabilidade de fazer isto dentro de um ambiente profético em el qual os dones do Espírito se estão movendo e principalmente quando há profecia, a palavra de Deus nos ensina que devemos juzgar estas profecias. Agora, uma coisa que é muito importante que você sepa, Deus não te dá nem a ti, nem a mim, nem a nadie a condição para juzgar el profeta. Vocês sabem que são duas coisas completamente distintas acá, juzgar a profecia e juzgar el profeta. Amém? Não, nós outros vamos juzgar a profecia, vamos a juzgar
por las escrituras el contenido de lo que el profeta va a hablar para nosotros. 1 Tesalonicenses 5, versículo 19. Vá comigo achar. 1 Tesalonicenses 5, 19. Quando encontrar, diga amém, diga glória a Deus. Nuestras baterias de expectativas espirituales para lo que viene este fin de semana deve estar em aumento. Amém? Aleluia. Você não necessita chegar acá, ter a pulseira no braço de la conferência para venir com expectativa. Porque se tu expectativa e a minha está em um nome, vamos a salir frustrados. Pero el mismo Deus que vai usar o nome viernes é o mesmo Deus que está neste lugar. Então é melhor que nós outros empecemos já a reaccionar a sua palavra, a poner prioridade a Deus em nossas vidas, amém? E deixar toda a frieza achar afuera. Então reaccione comigo e ajude-me a predicar nesta noite. Alguém pode dizer amém? Amém. 1 Tesalonicenses 5, 19. Aleluia. Alguém encontrou? Amém. Glória a Deus. 1 Tesalonicenses 5, 19 diz assim a palavra de Deus: não apagueis al Espírito. Você sabe que o Espírito se mueve, queridos, em um lugar onde ele é deseado? O Espírito de Deus, ele não le gusta a apatia. Les voy a dar com um cânio nesta noite. Oh, glória a Deus. Ele não le gusta a apatia. Não apagueis ao Espírito Santo. Qual é uma das formas em las quais podemos apagar ao Espírito Santo? Quando nos quedamos, queridos, inertes. Quando nos quedamos sem reaccionar a lo que Ele quer assim. Quando o Espírito Santo, vea, uma das simbologias do Espírito Santo, uma destas é fogo, amém? O Espírito Santo, quando se move, sua presença nos aquece, ele quando se move, faz coisas extraordinárias, mas uma das coisas por las quais o Espírito Santo também é identificado nas Escrituras, é como uma paloma. E acá em Buenos Aires, queridos, eu creio que não há melhor cidade no mundo para que você possa entender como funcionam as palomas. Amém? Estas são sensíveis. Estas estão aí, mas se você chega de uma forma muito bruta, muito brusca, quantos sabem que estas vão a sair volando? Não te vão a dar atenção a isso. Você está comigo? Temos que aprender a como tratar o Espírito Santo, a relacionar-nos com Ele, a honrar sua presença, a desejar a manifestação dele. O Espírito Santo não se manifesta em um lugar onde ele não haja sido deseado, onde ele não haja sido honrado. Você está comigo? Ele vino, queridos, a viver dentro de nós outros, e ele necessita mesmo que nós outros, que temos comunhão com ele, que somos templo do Espírito Santo, passemos a valorar sua presença em nós outros e no ambiente no qual hajam 2 ou 3 reunidos em nome de ele, porque ele quer mover-se. Lo que nós outros necessitamos, um nome não nos pode dar, pero o Espírito de Deus que conhece todas as coisas, ele está acá neste lugar e ele quer ministrar nossas vidas, ele quer alcançar nossos corações e não podemos apagar sua influência, amém? Apagar o Espírito. E uma das formas de que apaguemos o Espírito é menospreciando as profecias. E eu arranquei dizendo sobre buenas e malas experiências, porque pessoas, a causa de haver tenido mala experiência com o profético, de haver recebido uma profetada ou uma profecia que não era de Deus, agora esta pessoa se cierra e diz: não, profecia não é de Deus. E você se hace isto, ou relaciona-se com os dones do Espírito desta forma, vas a estar perdendo lo mejor de Deus para a sua vida. Você está comigo? Porque profecia continua sendo algo de Deus, é um dom do Espírito para su benefício e para mi benefício. Amém? Agora ele disse: não menospreciéis las profecias, pero examinadlo todo, retenedlo bueno. Então, não é porque alguém te profetizou que você tem que receber todo, absolutamente todo, lo que lhe foi liberado em palavras. A Bíblia te dá a mim e a vós o direito e a responsabilidade de juzgar, de examinar todo lo que nos foi dito. E al examinar, retengamos lo que es bueno. El miércoles pasado les decía, comamos el pez e saquemos las espinas. Não é porque vai haver alguma que outra espina que você vai descartar todo el pez.
Você está comigo? Pero não trague la espina, porque senão você pode atragantar-se. Amém? Te pode hacer mal. E isso a palavra está claramente falando acá. Examinar todo, amém? E retenga lo bueno. E como podemos examinar uma profecia? Quais são os critérios que a própria palavra de Deus nos ensina e nos orienta para fazer? Amém? Nós que vamos estar acá com um martillo de juez, amém? Para dar uma sentença diante de uma profecia. Pero o espírito de lo que Pablo nos está instruyendo por el Espírito Santo de Deus acá, é a forma como nós outros, queridos, vamos a reaccionar a um mensagem de Deus que está sendo transmitido. Veja, el dom é del Espírito, el dom é santo, amém? El dom tem o propósito de edificar al cuerpo de Cristo, pero este dom se vai a mover por meio de um canal que está perfeccionando-se, um canal que está a caminho hacia a madurez, um canal que não é perfeito todavia. Então, o mensaje muitas vezes sí é perfeito, é de Deus, é genuíno, pero al passar por el vaso que lo va a canalizar, que lo va a conduzir, então pode agarrar alguma suciedade, por assim dizer, de la vasija que está passando. Então, nós outros temos que aprender a juzgar, a examinar todo e retener lo que é bueno. Alguém pode dizer amém? Essa é a forma como temos que fazer. Então, eu te vou dar alguns passos ou alguns tips para que podamos juzgar uma profecia, para verdadeiramente saber se isto é de Deus ou não. Por que é tão importante isto? Porque Pablo dijo a Timoteo, queridos, achar em las cartas que ele escreveu, para que Timoteo peleara la buena batalla, verdade? La buena batalla de la fé. E Pablo habla muitas vezes achar que Timoteo tinha que trazer a la memória las profecias que haviam sido direcionadas à vida dele. Veja, queridos, foi como eu falei domingo acá. Se você estava acá no domingo, eu falei sobre ambientes proféticos, o que Deus libera hacia tu vida, seja por meio de uma profecia ou de um dom de revelação, palavra de sabedoria ou palavra de ciência, liberando coisas pontuais a tu vida por meio de um profeta ou por meio de alguém mais, ou também por meio de um ambiente no qual nós outros estamos inseridos, onde não hace falta que nadie diga para nós outros, assim disse ele Senhor, pero estamos inseridos em um ambiente onde o próprio Espírito Santo empieza a revelar, empieza a descortinar, a descobrir os propósitos de Deus hacia nossos corações. Você está comigo? Então, profecia muitas vezes vai ser o meio por el qual Deus vai marcar algo na trajetória de tu vida. Queridos, nós outros não temos que estar em búsqueda ou yendo tras profecias, amém? ¿Por que não temos que fazer isto? Porque se tua expectativa está em la profecia e o diabo sabe muito que vos querés demasiado na profecia, prepárate, ele te vai enviar um profeta. Agora, a questão é, este profeta é um enviado de Deus ou não? Por isso que nossa expectativa não pode estar em homens, em personas, pero devemos sim desejar a manifestação del dom. Você está comigo? Devemos querer e desejar lo que é verdadeiro, lo que é genuíno, lo que é inspirado por Deus. E quando recebamos, que sepamos os critérios que a palavra de Deus estabelece para juzgar esta profecia. Sabe para quê? Porque profecia vai determinar a tu vida. Ela pode señalar áreas, decisões, direções. Amém? Pero Deus não quer que nós outros nos equivoquemos. Deus não quer que vós e eu vengamos a estrechar-nos na volta da esquina por uma mala decisão. Você está comigo? Querido, se eu te for a contar acá os exemplos de que eu sei, de pessoas cercanas ou de pessoas que me enteraram, que tomaram decisões, que entraram em casamento, que cambiaram de cidade, que firmaram contratos porque supostamente haviam recebido uma palavra profética e se estrecharam e romperam a cara, não está escrito. Você está comigo? Pero eu te posso garantizar que o dom é genuíno, que o dom é verdadeiro e que quando uma profecia verdadeiramente vem de parte de Deus, ela marca um antes e um depois na história de tu vida.
E vos necessita criar uma estrutura por dentro para aprender o que a palavra de Deus diz sobre isto, para al receber, saber verdadeiramente isso é de parte de Deus, e vou a militar, e vou a pelear em minha vida conforme a las profecias que foram liberadas para mim. Você não sabe, queridos, quantas vezes acá na Argentina passei por circunstâncias, passei por adversidades, passei por momentos em el qual minha mente e o próprio diabo sussurrando e muitas vezes gritando em meu ouvido: que foi o que viniste a hacer acá? Mira o que te está passando. Eu recordava ao diabo e a mim mesmo uma palavra profética que havia recebido de parte de Deus. Eu dizia: Satanás, eu dizia: alma minha, foi Deus quem falou comigo, foi Deus que me dijo para estar acá, foi Deus que me trajo para esta nação, e de acá não vou a sair, de acá nadie me vai a sacar, e me mantinha firme em las profecias que eu havia recebido. Agora, por que pude fazer isto e pude resistir? Porque pude identificar, não estando acá, porque estando acá, queridos, se vós, ou no lugar onde vas, se tomas uma decisão e te vas por algo, sem ter a convicção em tu coração que verdadeiramente foi Deus que te ha guiado, então Deus não te vai responsabilizar por tu vida. São tus próprias decisões, tus próprias eleições, e vós vai ter que hacerte cargo de elas. Pero se Deus te guia, se Deus te direciona, Ele se responsabiliza. E aí você pode parar-se em fé, em ousadia, e dizer ao diabo, e dizer a la circunstância, e dizer a la falta, a la enfermedade, lo que sea que venga contra ti, lo que Deus te ha dicho em sua palavra e em la palavra inspirada hacia sua vida por meio da profecia. Você está comigo? Quando a profecia é algo genuíno, é algo divino, queridos, esta é um decreto no mundo espiritual. É algo de Deus que foi liberado, e se vos crees nisto e milita sua vida em lo que Deus te dijo, e pone firme las suas convicções em lo que Deus te ha liberado, vai cumprir-se em sua vida, vai suceder lo que Deus te ha dicho. Alguém diga amém nessa noite. Então, queridos, vamos aprender como juzgar la profecia. A primeira coisa que quero compartilhar com vocês é a resposta que Jesus deu aí em Mateus capítulo 7, quando eu leí para vocês acá que guardaos de los falsos profetas, porque vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro são lobos rapaces. Como vou a saber, pastor, se um profeta genuinamente está sendo inspirado ou direcionado por Deus, que é algo confiável? Eu les decía, queridos, a ustedes algo acá en estos miércoles. Venimos trazendo uma construção, fundamentos, que nem todo aquele que profetiza é um profeta. Amém? A palavra hace clara distinção entre pessoas que profetizavam e aqueles que estavam actuando em el ofício del profeta. Um profeta genuinamente chamado por Deus, queridos, ele tem fruto em sua vida. E Jesus dijo acá em Mateus 7:16, é a primeira coisa por la qual podemos juzgar uma profecia, por los frutos. Diga comigo, por los frutos. Jesus dijo, por los frutos los conocereis. Vamos a conhecer se verdadeiramente é um falso profeta ou não por el fruto que ele dá em sua vida. Queridos, como vou a crer em uma profecia de alguém cujo caráter está radicado na mentira? Como vou a crer que fulano de tal verdadeiramente é um profeta de Deus, se ele não paga o que deve? Se ele não atua de forma com que seu caráter pueda ver-se sendo transformado, lapidado por la palavra. A mim não me importa a condição como a gente vino antes de aceitar a Cristo, pero uma vez que Cristo está em tu vida, queridos, seu caráter tem que ser moldeado ao caráter de Ele. Então, se mentíamos, não mentimos mais. Se éramos deudores, agora já não somos mais. Você está comigo? Se hacíamos coisas que não tinham, que não correspondem a uma pessoa nascida de novo, já não hacemos mais. Os frutos devem falar sobre nossas vidas. Você está comigo? Que vos seja uma pessoa del púlpito e a mesma pessoa quando barra dele. Você está comigo? Que seu fruto pueda ser consistente, que tu vida pueda expressar uma vida de santidade, uma vida que agrada a Deus. Amém? Então, veja, os frutos de um profeta, estes devem sostener a vida de ele ou condenar a vida que ele tem.
Você está comigo? Então, se alguém miente em coisas sencillas, como vai ser uma pessoa confiável? Como vou confiar que o que ele está dizendo de parte de Deus? Por los frutos conoceréis. Amém? Então, um falso profeta, queridos, ele começa sendo permissivo com pequenas coisas, pequenas mentiras, pequenos deslizes. Amém? E ele continua vivendo sua vida desta forma. Então, esta mesma influência que o influencia para mentir, que o influencia para deslizar em pequenas coisas, é a mesma influência que vai vir sobre ele com uma suposta inspiração divina para dizer alguma coisa. E aí, lo que é o dom de Deus, a inspiração de Deus, é contaminada por uma vida que não tem caráter para respaldarla, para sostenerla. Alguém disse amém? Jesus dijo, por los frutos conoceréis los árboles. Você está comigo? Então, tenha cuidado com alguém que é uma tremenda bendição acá no altar, e de pronto você empieza a escuchar que não paga, que miente, que está em coisas turbias, que há algo raro, há algo que não se cierra. Cuidado com isto, para não abrir demasiado tu vida e demasiado tu coração, porque simplesmente esta pessoa está dizendo, assim disse o Senhor. Você está comigo? Tengamos cuidado com isto. Temos que aprender a juzgar o contenido de lo que se habla. Agora, um outro ponto. Al profetizar, a liberar uma palavra, o que se dice glorifica a Cristo. É um ponto clave em lo que diz a respeito à profecia. A profecia, quando é liberada, que é o que ella promueve? Que é o que ella hace? Glorifica a Cristo. Juan capítulo 16, versículo 14, Jesus falando a respeito do Espírito Santo, disse, Ele me glorificará. Quantos sabem que os dones são do Espírito? O Espírito se move quando quer, com quem quer, sempre para um fim provechoso. E Jesus está dizendo que Ele me glorificará. Então, veja, uma profecia genuína sempre traerá glória a Cristo e não ao profeta. Quando o profeta termina de profetizar, quem sai glorificado? É o profeta? A atenção vai a ele? Se vai a ele, queridos, tenha cuidado com isto, porque o propósito da profecia e de los dones moviendo-se é de que Cristo seja glorificado. Amém? Então, a manifestação do Espírito, incluso por meio da profecia, hará de Jesus el Senhor, glorificará a Jesus, exaltará a Ele. É Jesus e não nadie mais quem sale glorificado. Todos os dones do Espírito, nós vimos, são 9 dones, incluso a profecia, esta tem um fim provechoso. Amém? Então, cada vez que está em operação, os dones devem trazer glória a Jesus. Agora, eu te vou dizer algo. É maravilhosa a sensação, e aquele que já teve a oportunidade de ver que verdadeiramente Deus te ha usado, é maravilhosa essa sensação. Quantos podem dizer amém? De que vos haya sido um instrumento por el qual Deus falou algo contigo e foi confirmado na vida de outra pessoa. Queridos, isto só quem ha experimentado isto pode saber a sensação que proporciona saber de que Deus nos ha usado para bendecir a alguém mais. Pero cuidado com esta sensação. Cuidado com este sentimento. Você está comigo? Porque a linha é muito tênue, é muito finita entre que vos tome a glória para si, a satisfação de lo haber sido usado por Deus, e la tome e la reciba para ti, que canalizar para o próprio Deus. Você está comigo? Porque muitas vezes nós outros decimos assim, glória a Deus, pero por dentro diz, verdadeiramente eu sou um profeta. Verdadeiramente Deus me usa. Deus mío. E muitas vezes estes pensamentos, queridos, são alimentados por el próprio Satanás. Porque há duas formas por las quais Satanás derriba a alguém. Uma de estas é tirando-lo para baixo, é dizendo, sos basura, sos nada, vós sos um gusano de Jacob, sos um miserável, pecador, Deus não quer nada contigo, Deus jamais te vai usar, põe a alguns en el piso, sua autoestima é bajíssima e o diabo vem com todo. Pero há outros, queridos, que todo lo que o diabo mais hace é inflarte. Nadie nesta igreja tem a unção que vos tenés. Eu não sei porque todavia o pastor não te dado a oportunidade para predicar se profetizar tanto. Deus te usa tanto em sanidade.
Ojo com estes tipos de comentários. Ojo com estas sugerências que vêm para roubar a glória que é de Deus para ti mesmo. E muitas vezes, queridos, esta glória desvirtuada vem acompanhada de uma sensação de injustiça. Mira que não te dão a oportunidade, mira que não te reconhecem, mira que não te honra verdadeiramente como profeta. Verdadeiramente Jesus dijo, o diabo hasta usa a palavra, não há profeta sem honra senão em sua própria casa. Ojo com este tipo de sentimento que evoca para ti, que chama para ti a glória que solamente é devida a Ele. A profecia, quando é genuína, quando é bíblica, quando é de Deus, esta glorifica a Jesus e a nadie mais. Agora veja, eu já vi profecias, queridos, onde pessoas supostamente inspiradas por el Espírito diziam coisas que não glorificavam a Jesus, como por exemplo, quantos já cá já não escutaram, não, aí em alguns meios de algumas pessoas, é aqui que estou abrindo uma cueva, se vos não te arrepientes, te vou a bajar a sepultura. Eu já escutei tanta profecia assim, querido. Agora decime em que esta bendita profecia glorifica a Jesus em tu vida. ¿Sabe o que está haciendo esta profecia? Dizendo que Deus mata. Pero a palavra de Deus nos ensina em Santiago que nadie a ser tentado diga de parte de Deus soy tentado, porque Deus a nadie tenta e Deus não pode ser tentado por el mal. Toda buena dádiva, todo dom perfeito, desciende de lo alto, del Padre de las luzes, em que não há mudança, ni sombra de variação. Deus não vai usar a muerte para ensinar-te nada, Deus não te vai usar uma enfermidade para ensinar-te nada, Deus Ele usa su palavra para enderezar tu vida, para animar-te, para corregir-te, para redarguir-te. Você está comigo? É assim que hace nosso Deus. Então, cuidado com ambientes e com palavras em los quais Jesus não termina sendo glorificado. ¿Sabe quando Ele é glorificado? En el meio de la enfermedade, eu sou Jeová Rafa, el Deus que te sara. Ele é glorificado en el meio de la falta, quando usted crê e lo levanta como sendo Jeová Jireh, el Deus de su provisión. Aí sim, Ele é glorificado. Alguém diga amém. Uma outra coisa em la qual podemos e devemos para juzgar a profecia é certificar-nos que esta profecia esteja de acordo às Escrituras. 2 de Pedro capítulo 1, versículo 21 diz: porque nunca a profecia foi traída por voluntad humana, sino que os santos homens de Deus hablaram sendo inspirados por el Espírito Santo. Então, veja, el Espírito Santo, quem inspirou a palavra escrita, jamás vai inspirar a alguém a falar algo em profecia que não pueda encontrar respaldo nas Escrituras. Você pode juzgar uma profecia de uma forma muito sencilla. Está em linha com a palavra? É o que diz a palavra? Se é o que diz a palavra, listo. Está bem, pero si não é o que diz a palavra, então já está. Usted é fácil juzgar esto, não foi inspirado por Deus. Não é uma profecia genuína. Você está comigo? Veja, Deus jamás, por el espírito de profecia, vai inspirar a alguém a destruir uma família para construir outra. Você já sabe quantas vezes eu já vi, queridos, profecia em el qual Deus decía a alguém, não? O problema de sua vida, de seu propósito, de seu chamado está com seu marido. Eu vou sacá-lo de sua vida porque já preparei um varão que te vai amar, que te vai cuidar, que te vai... Quantos sabem que Deus não vai destruir uma família para unir a outra família, queridos? Este é um espírito de engano, é falsa profecia. Deus jamais vai destruir uma família para levantar a outra. Pero lo que hay en el cuerpo de Cristo, acá en Argentina no. Glória a Deus por esto. Pero de onde vengo eu já escutei tanto. Pero não está em linha com as Escrituras. Você está comigo, queridos? Se não está em linha com as Escrituras, então é basura. Simplesmente. O profeta comeu muito dulce de leite naquele dia e hizo qualquer coisa. Você está comigo? Então não receba. 1 de Juan capítulo 5, versículo 7 diz: 3 são os que dão testemunho no cielo. Quem são? El Padre, la Palavra e el Espírito Santo. E estes 3 são uno.
se supuestamente o Espírito Santo está influenciando, está inspirando para falar por meio de profecia, esta profecia deverá ter respaldo em las Escrituras, porque o Espírito que inspira a profecia é o mesmo Espírito que inspirou a palavra. Se não está em la palavra, não sirve. Você está comigo? Aleluia. Então, não te impressione ou não te intimides com o que o profeta mais ungido do mundo te diga. Sua maior autoridade sobre sua vida deve ser a palavra de Deus. Você está comigo? Se não está acá, não sirve para nós outros. Aleluia. Agora, outro ponto para juzgar a profecia e respaldar o ministério de um profeta é ver e saber se se cumprem as profecias. Amém? Se as profecias se cumprem. Vá comigo aí, por favor, em Deuteronômio capítulo 18. Deuteronômio capítulo 18. Veja, eu les hablava a respeito do ofício do profeta, que é distinto de alguém que solamente profetiza cada tanto. Amém? O ofício do profeta consistentemente tiene actuando em sua vida, em seu chamado, por lo menos 2 de los 3 dones de revelação. Amém? E é alguém cujas profecias liberadas a lo largo de seu ministério podem ser comprovadas seu cumprimento. É alguém que os frutos testificam que este profeta genuinamente foi chamado de parte de Deus. Deuteronômio capítulo 18, quem encontrar comigo diga amém. 18, versículo 20, diz assim: El profeta que tuviere, fíjate comigo, presta atenção comigo, el profeta que tuviere la presunção de hablar palavra em mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablar em nome de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Esta era a lei que dizia. E se dijeres em tu coração, como conoceremos a palavra que Jeová não ha hablado? Ou seja, desde estes tempos havia esta questão de que Deus falava por meio de um profeta, pero a gente perguntava, como vou saber que Deus não ha hablado por meio da boca de determinado profeta? E acaba a resposta. Se o profeta hablar em nome de Jeová e não se cumpriere lo que dijo, ni aconteciere, es palavra que Jeová não ha hablado. Com presunção, lá habló el tal profeta, não tengas temor de ele. Amém? Então, veja, queridos, no Antigo Testamento, quando um profeta verdadeiramente inspirado por Deus falava alguma coisa, a palavra do profeta se cumpria. Elias dijo, e ele orou, e não choveu em la nação de Israel conforme a mi palavra. E a gente tinha temor de Elias por la vida de ele, por su consagração ao Senhor, e a gente sabia, lo que diga este profeta, se vai cumprir. Pero acá está claramente hablando que há gente que habla com presunção. Habla em nome de Deus, pero lo que se habla em nome de Deus não termina cumprindo-se. Quando isto passa, o profeta não ha hablado de parte de Deus, porque quando verdadeiramente Deus disse alguma coisa, se cumpre. Agora eu te vou dizer uma coisa a respeito de esto acá, de los dones del Espírito, que é um parênteses que há que fazer. A palavra de Deus nos ensina a respeito da palavra de sabedoria. A palavra de sabedoria apunta hacia o futuro de uma pessoa. E muitas vezes esta vem mesclada palavra de sabedoria com profecia. Que é a profecia pura e simples? Esta edifica, exorta e consuela. Pero quando, además de estar haciendo uma destas 3 funções, ou as 3 funções juntas, ou 2 de ellas, viene algum elemento de revelação, hablando do futuro ou do passado, então é profecia, mas palavra de sabedoria, futuro, ou palavra de ciência, presente ou passado. Quando diz a respeito à palavra de sabedoria, queridos, Deus ele vai trazer uma partícula de lo que está no futuro da pessoa e lo hace saber agora. Pero não é porque simplesmente Deus falou a respeito de algo que vai passar em tu vida e no futuro, que simplesmente vai suceder assim nomás. Porque a nação de Israel recebeu a promessa de entrar em la tierra prometida, quando houveram 40 anos no deserto e toda uma geração, apesar de haver recebido uma promessa, uma profecia, não puderam entrar achar.
¿Você está comigo? Entonces tenemos que entender que hay algo que Dios señala, que Dios anuncia, que Dios apunta, ¿para qué? ¿Con qué propósito? Así como Dios dijo a Pablo para decir a Timoteo: Timoteo, milita tu vida conforme a las profecias que has recibido. Es para que cuando venga la adversidad, cuando te pones bajoneado, cuando el diablo quiera sacar su alegría, quiera robar tu paz, además de que vos tienes la palabra de Dios escrita, vos tenés el testimonio del Espíritu Santo de que tenés una palabra específica de parte de Dios. Y ahora vos podés militar, vos podés pelear por esta palabra que Dios ha liberado para tu vida, que confirme las Escrituras, que dá testemunho em tu espírito. E se vos te permaneces firme, crescendo e confessando a palavra, vá a suceder. Você está comigo, queridos? Vá a suceder. Então, uma profecia genuína hecha se cumple, amém? E o melhor aliado del profeta é o tempo. Porque muitas vezes eu te digo e preparo a vocês acá, não solamente para receber a unção profética, mas também para mover-se na unção profética, porque temos pessoas chamados neste ofício acá dentro desta igreja. E você, queridos, não pode cachar o que Deus está mandando falar com medo de como a pessoa vai reaccionar ao que você diga. Porque se genuinamente o que você está dizendo vindo de parte de Deus, queridos, vai cumprir-se. Puede ser que la persona no reciba, puede ser que la persona diga: no, esto no es de Dios, esto es una falsa profecía, pero si hay esta postura en el corazón de esta persona movida a la soberbia, Dios va a ser exaltado en el cumplimiento de lo que Él te inspiró para sí. Porque Dios no tiene compromiso con soberbio. Dios resiste al soberbio, pero da gracia al humilde. ¿Você está conmigo, queridos? Tenemos que aprender sobre estas cosas. Ahora vea. Cuidado, porque nem toda profecia é de Deus. E eu te quero mostrar um exemplo bíblico claramente a respeito disto. Deuteronômio capítulo 13. Vá comigo achar. Veja que coisa tremenda, disse acá. Quando se levantar em meio de ti um profeta, diga comigo, profeta, o sonhador de sonhos, e te anunciares señal ou prodígio, ou seja, que manifiesta, que hace uma señal ou hace um prodígio. E se cumpliere a señal ou el prodígio que ele anunciou, vea, viene um profeta, o sonhador de sueños, además de esto, dijo que va a suceder uma señal, va a suceder um prodígio, algo miraculoso. E disse acá: se verdadeiramente se cumple la señal ou prodígio que ele te anunciou, diciendo, vea, la señal se cumple, agora ele vai dizer: vamos em pos de dioses ajenos, que não conheciste, e sirvamos-lhe. Não darás ouído a las palavras de tal profeta, nem a tal sonhador de sueños, porque Jeová vuestro Deus os está provando, para saber se amais a Jeová vuestro Deus com todo o vuestro coração e com toda a vuestra alma. Versículo 3, usted lo vai entender na matéria carácter de Deus em Rei Milênio que viene. Ojalá que eu seja su maestro, amém? Não vou entrar muito nisto acá, porque há muita coisa rica para sacar de acá. Pero acá vamos a lo que interessa. É alguém que supostamente como profeta ou sonhador de sonhos, te viene a falar algo supostamente de parte de Deus, manifesta uma señal, um prodígio, um milagro em tu vida, pero al hacer estas coisas, te lleva e te conduce a algo que não é de Deus. Vengamos, agora você viu o que eu falei. Você viu que se cumpriu conforme eu te estava dizendo. Agora vamos e sirvamos a outros deuses. Vamos e hagamos o que a palavra de Deus nos disse. Não disse para si, disse: pero em pos de Jeová vuestro Deus andareis, a Ele temereis, guardareis seus mandamentos, escutareis sua voz, e a Ele servireis, e a Ele seguireis. Tal profeta, o sonhador de sonhos, há de ser muerto, porquanto aconsejou rebelião contra Jeová, vuestro Deus, que te sacou de tierra de Egipto e te rescatou de casa de servidumbre. Que está passando? Uma forma de que você pode juzgar a profecia. É que esta profecia te conduz, te direciona, te influencia a cumprir os princípios da palavra ou não?
No importa el resultado de la manifestación profética, aunque haya un milagro, aunque haya una señal, aunque usted tenga un sueño, aunque te aparezca un ángel, si toda esta manifestación sobrenatural viene a ti confirmando com señales, com evidências naturais dele sobrenatural operando, pero la influência que está por esto, por detrás de esto, te lleva a estar em contra de la palabra. Queridos, esta profecia não é de Deus, e não importa se haja passado um milagre ou não. Graças por el amém. Você está comigo? Porque nós outros temos que entender que não podemos ser movidos solamente por lo sobrenatural. Temos que ser guiados, temos que ser conduzidos por la palavra de Deus, por la palavra profética mais segura. Alguém pode dizer amém? Aleluia. Pero pastor, esta coisa não passa. Se eu te cuento os casos, querido, de pessoas que são influenciadas por espíritos malignos, espíritos familiares, espíritos de engano, e manifestam señales. Certa vez, eu conheci uma pessoa que supostamente inspirada por Deus, começou a profetizar a respeito de coisas pontuais da vida de alguém. E queridos, nesta profecia havia elementos de revelação contundentes, onde o profeta dava señales ou apontava coisas específicas, dizendo, por exemplo, onde estava determinada coisa na casa. Decía coisas pontuais específicas, hasta fechas, momentos, pero depois de decir todo esto, depois de dar toda esta señal miraculosa, esta señal extraordinária e sobrenatural, o fim que levava era algo que a palavra de Deus não respaldava. Pero la gente, por não conhecer a palavra e ver lo sobrenatural, pensa, não pode ser outra coisa a não ser Deus falando comigo. E diz a palavra que nós outros perecemos porque nos falta conhecimento. Então, não te muevas simplesmente por lo sobrenatural, você deve mover-se por lo que diz a palavra de Deus, porque nem toda profecia é de Deus. La penúltima cosa que quiero hablar, lo que esta profecía produce en vos, libertad o esclavitud. Segunda de Coríntios capítulo 3, 17 dice, donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Se alguém viene a profetizar a tu vida, queridos, e te dice que vos tenés que hacer exactamente como ele está diciendo, ojo con esto. Porque nenhum profeta no Novo Testamento ha recebido o chamado e a comissão de Deus para decirte lo que vos tenés que hacer, para decirte qual decisão tenha que tomar. Vos não vas a um profeta como a gente no mundo, vas a consultar um hechiceiro, um vidente, uma cartomante, uma tiradora de tarô. Um profeta não foi chamado para isto, para decirte lo que tens que fazer. Vós e eu somos guiados por el Espírito Santo. E lo que venga a decir-nos um profeta, viene para confirmar lo que antes el Espírito de Deus já estava falando com nós outros. Você está comigo? Então, não te pressiones para fazer o que disse o profeta. Uma vez me passou. Eu recém entregado ao Senhor. Queria, com todo meu coração, amar a Deus, obedecer a Deus. E de pronto chega uma profeta em minha casa, não? Minha mamá hasta hoje le encanta as profetas. Beso, mas se me está vendo, não? E foi uma profeta achar em casa. E ela começou a profetizar para mim, disse, jovem, Deus tem uma grande obra contigo. Eu te vejo viajando para muitos lugares, eu vejo Deus soplando tu nome, eu vejo Deus levando-te por las nações, e aí eu já estava chorando, imagínate. Deus falando comigo, uma pessoa experiente, eu recém arrancando, e Deus me falando de tantos planos maravilhosos para a minha vida, eu já estava quebrantado, rendido ao Senhor, queria obedecer a Deus. Pero, vino um perro. Ela me mirou e eu estava com uma cadenita de ouro, que não era ouro de verdade. Glória a Deus por isto, porque se fuera ouro de verdade, eu estaria mais arrependido todavia. E ela mirou aquela cadenita que era com uma bijuteria e disse, pero lo que está impedindo o chamado de Deus para a sua vida é justamente esta cadenita que está aí, la vanidade. E então, queridos, naquele momento, em um acto de desprendimento, de quebrantamento, eu rompi aquela cadenita, la enrochei la mano, la tirei, aí mesmo delante dele profeta.
porque eu queria agradar a Deus. E a profeta disse, se vos hacéis lo que eu te estou dizendo, Deus vai fazer esto em sua vida. Profeta nenhum tem que decirte lo que vos tenés que hacer. Profeta tem que dar o recado de Deus, o aviso de Deus, e a decisão estará em tus manos. Ojo com profetas que determinam, que te intimidam a ser lo que eles te estão profetizando. Aleluia. Aleluia. Quantos me amam todavia? Amém. Glória a Deus. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 20 diz, pois tolerais, se algum nos esclaviza, se algum nos devora, se algum toma lo vuestro, se algum se enaltece, se algum nos dá bofetadas. Você sabe que há líderes que fazem isto com a gente? E infelizmente há gente que está debaixo deste jugo. Eu não quero andar esbofeteando a nadie cá. Não foi para isso que Deus me ha chamado. Deus me ha chamado para amar a cada um de vocês, pero amando-los sem abrir mão de lo que disse a verdade. Se em nome desta verdade eu tenho que hacerte algumas heridas, não te preocupes, te la voy a hacer. Pero já vem com unguento, já vem com remédio, esta mesma herida te vai sanar. Você está comigo, queridos? Um profeta não tem a autoridade divina para determinar o que vos tenés que fazer. A última coisa é a unção que permanece em vos, que te dice de lo que estás escuchando. Em 1 de Juan capítulo 2, versículo 20 e 27, diz, vosotros tenéis la unción del santo, la qual permanece, e esta te ensinará todas as coisas. Veja, o que o Espírito de Deus está dizendo acá por meio do apóstolo Juan, é de que Ele está dentro tuyo. O Espírito Santo, Ele te conoce, o Espírito Santo sabe quais são os planos e pensamentos de Deus a nosso respeito, Ele sabe nosso propósito, Ele sabe todos os detalhes de nossas vidas. Pero queridos, eu não sei quanto a vós, a mim me passa, a vezes escutando algo, ou a vezes vendo algumas coisas, e de pronto escuto isto e não me desce, não me baja, há algo aí que está meio... empieza as espinas a picar na garganta. ¿Sabe que é esto? É a unção del santo que permanece dentro tuyo, dizendo, ojo com esto, chamando sua atenção para juzgar lo que você está escutando. E por que é tão importante isto? Porque Pablo disse, queridos, que pouquito, solamente pouquito de levadura leuda toda a massa. E o Espírito Santo não quer que nós outros nos equivoquemos. O Espírito Santo quer conduzir-nos à verdade. E Ele vai falar com nós outros. Quando vós escute uma profecia, e esta profecia, queridos, não te genera paz, sino que te genera inquietude, intranquilidade, é tempo de analisar, de examinar, de juzgar e retener solamente lo bueno. Porque sabe que nós outros vemos nas Escrituras, por exemplo, Pablo, ele recebeu uma palavra profética a respeito de lo que ia passar em seu futuro, se ele hiciera um viaje a Jerusalém. Pero Ágabo, que era o profeta que lo profetizou, jamás dijo, não vaya, ou que de acá, ou vaya para outro lado. Não, ele simplesmente dijo lo que passou. E lo que ele dijo que passou não era algo bueno, não era algo alentador, não era uma cajita de promessas que nós outros simplesmente sacamos versículos buenos, não era algo feio que ia passar a Pablo. La gente começou a desesperar-se, la gente começou a chorar, Pablo não haga esto, não haga esto, pero aquele que recebeu a profecia dijo, hermanos, ¿por que vocês estão haciendo esto comigo? Quando o Espírito de Deus já me ha dado testemunho de todo o que me vai passar em Jerusalém. O Espírito de Deus já havia falado com Pablo que ele ia passar persecução, que ele ia ser preso, que ele ia ser atado por las autoridades, ele ia ser entregado. E Pablo disse, eu estou disposto não solamente a sofrer este dano, sino como a morrer a causa do Evangelho. Então, queridos, quando o Espírito Santo habla genuinamente com nós outros, a unção que permanece em nós outros vai dar testemunho de que o que estamos escutando verdadeiramente ha sido de parte de Deus. Se vos escutas algo supostamente de Deus, e isso não te genera fé, não te genera tranquilidade, não te genera paz, queridos, juzga isto que você está escutando, porque provavelmente não ha sido de parte de Deus, porque quando é de Deus, o Espírito de Deus que inspirou a profecia é o mesmo Espírito que está dentro tuyo e ele vai dar testemunho em seu Espírito de que o que vos está escutando verdadeiramente vindo de parte de Deus. Alguém foi edificado nesta noite? Alguém já está mais preparado pouquinho para juzgar a profecia
e não simplesmente tragar todo o que se disse e receber todo assim nomás como listo, é Deus, assim disse ele Senhor e você já está chorando. Não, chore, pero juzgue lo que vas a escuchar de parte de Deus. Com esto não estou dizendo que nos tomemos uma atitude soberbia de dizer, mira, quero ver mesmo se é Deus que está falando. Não, queridos, está falando de juzgar, pero é juzgar interno, en el cual vos, su interés en juzgar lo que está escuchando es para retener lo bueno e não para escrachar o profeta e não para calificar o profeta como falso profeta. A ver, Deus me vai mostrar quem é falso profeta e quem é verdadeiro profeta. Não, não é esse o propósito. Juzgar a profecia é para que nós outros podamos retener lo bueno e quando retengamos lo bueno del testemunho que a unção de Deus já vai dar confirmação dentro de nós outros, aí, com o que Deus nos falou, podemos agora militar nossas vidas e dizer, tenho uma palavra de Deus, sei que Deus falou comigo e o que Deus falou comigo é o que vai a passar. Alguém pode dizer amém nesta noite? Glória a Deus. Eu quero orar por tu vida. Estamos todos em casa, não há nadie que nos visita de afuera, sei que não vou fazer apelo de salvação, amém? Pero eu quero orar por tu vida nesta noite. Padre, no nome de Jesus te dou graças, porque, Senhor, escutamos su palavra. E, Senhor, nós outros damos a Ti honra e o lugar devido de Tu palavra em cada coração, Senhor. E queremos, Senhor, madurar em Ti. Queremos crescer e prosseguir, Senhor, em conhecer ao Senhor. E, Padre, ser de bendição para a vida de outras pessoas. Senhor, estamos aprendendo como mover-nos em lo profético, como honrar a unção profética, Senhor, como receber de Ti por meio de profecia, por meio de los dones do Espírito, para edificação nossa. Padre, no nome de Jesus, te dou graças por esta igreja crescendo, Senhor, em madurez. Esta igreja, Senhor, tendo suas raízes afirmadas em Tu palavra. Nós outros não fomos chamados não fomos chamados para ser levados por todo o vento de doutrina, por sensações, por espiritualismo, Senhor, sem fundamento bíblico. Não, Padre. Queremos dar a Ti honra, dando honra a Tu palavra, Senhor, e vivendo na vida de forma que podamos agradar ao Senhor. E queremos, Padre, aumentar mesmo a expectativa de nosso coração para o que o Senhor vai fazer neste próximo fim de semana. Senhor, encuentra-nos como uma terra fértil, para que Tu palavra pueda ser sembrada. Senhor, eu declaro toda resistência, toda, Senhor, toda distração sendo cortada e anulada em nome de Jesus, para que todo, Senhor, o que está em Tu coração e no cielo, Senhor, assim como Jesus orou e nos ha ensinado, que se haga cá em la tierra Tu voluntad, Senhor, assim como já está estabelecido nos cielos. Oramos por isto, deseamos isto, creemos en esto e assim vai ser, meu Deus, em nome de Jesus, antes e depois em nossas vidas, em esta igreja, em nome de Jesus. Alguém pode dizer amém? Glória a Deus por isso. Nós outros vamos honrar ao Senhor com nossos diezmos, com nossas ofrendas neste momento. A palavra do Senhor nos ensina: honra ao Senhor tu Deus com todos os bienes e com as primícias de todo o que recebamos. Amém? Honra ao Senhor é princípio e a palavra nos ensina que Ele honra a aquele que lo honra a Ele. Se honra é liberada da terra hacia o cielo vai liberar de volta à terra poder, glória, bendição, suplimento, todo o que nós outros necessitamos. Amém? E eu te quero motivar nesta noite a não fazer de este momento um momento assim nomás, um momento de, porque tenho que fazer. Não, é uma oportunidade de reconhecer ao Senhor uma vez mais que Ele é nossa provisão, que todo o que temos, lo hemos, chegou a nossas mãos a causa da fidelidade de Ele. E podemos responder com gratidão, com amor, amém, e com expectativa em nosso coração, porque Ele é digno de nosso melhor. Quantos estão de acordo comigo? Se vos necessita sobre para su diezmo, levante sua mão, os diáconos te vão alcançar. Se não hace falta sobre para o diezmo, pero para o compromisso, recuerda lo que tenés em seu coração, lo que Deus falou contigo, podes entregar também. E a ofrenda, vocês já sabem, vá diretamente no alfolí, conforme cada um haja proposto em seu coração. Oramos por esto, amém? Padre amado, em nome de Jesus, graças por la oportunidade que temos, uma vez mais nesta noite, Senhor,
de poder honrar e reconhecer-te em nossas vidas. Ele, Senhor, ha sido bueno, ha sido fiel, nada, absolutamente nada nos ha faltado, porque Ele, Senhor, ha cuidado de cada um de nós outros. Recebe, Senhor, cada dádiva, cada diezmo, ofrenda, compromisso, como olor fragante a Ti, Senhor, e que seja aceitável a Ti, em nome de Jesus, amém. Vamos a dar com alegria. En Santiago 1, verso 2, está escrito que tenga gozo cuando pase por diversas pruebas, porque de allí saldré victorioso. Mi lamento cambiaste por danza, ya no hay tristeza, solo alabanza. Mi lamento cambiaste por danza, ya no hay tristeza. Yo danzo, 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 danzo en el proceso y grito, 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 no moriré, doy Vueltas, 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 vueltas. no me avergüenzo, hay Fiesta, 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 fiesta en el desierto. La 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 la. Aleluya, gloria a Dios. Dios es bueno, amén. Entonces, el viernes a las 19 horas, las puertas ya estarán abiertas para la acreditación. Usted va a poder agarrar aí su pulseira que te habilita a estar em los dias do evento acá. A inscrição todavia está aberta e se vos dejaste para ou te programaste para poder fazer o pago hoje ou o próprio viernes, não há problema, podes venir. Com mais razão, chega um pouco mais temprano para poder ajustar toda esta parte, não confirmar sua inscrição, fazer a totalidade do pago de sua inscrição e venir com expectativa. Vai estar aberto o Verbo Gourmet, vamos estar aí servindo coisas ricas. Sábado vai haver almoço e domingo à noite vai haver cena também programada. E aí sábado, viernes à noite e sábado à noite não vai haver comida, cena, nem almoço, amém? Pero vai haver pancho, vai haver outras coisas aí del quiosco que vão estar funcionando. Pero sábado, ao meio-dia, eu creio que vai haver barbacoa. Vou a cocinar show aí. Então, os que provaram aí a barbacoa de Navidad, bueno, vamos a ter anticipo de la Navidad e domingo à noite também vai ser algo rico, ok? El domingo, você sabe, o culto vai ser às 6 da tarde, cada vez que tenhamos eventos, conferências, que há culto sábado à noite. Nosso culto domingo não é à manhã, às 11, senão às 18 horas, ok? Não venham cá o domingo às 11, porque não vamos estar abertos, tá bem? Então, nada. E nem te tentes... Não, isso aí vai ser um chiste, não? Não vou fazer nada, ok? Nos veremos domingo, acá às 18 horas, amém? E o discipulado também aí uma horita antes, às 17 horas, o domingo, e o próximo fim de semana, o próximo miércoles, às 19, terminamos o ciclo do discipulado do mês de julho, amém? E nada, então, acalente aí os motores que vai ser bueníssimo. ¿Se puede qué? Sí, para comprar, aí todo. Vá ver aí o quiosco, pancho, coisas, o padre passe a chavenga. Vocês sabem que nós hoje estamos fazendo desayuno agora, verdade? Aí huevos revueltos, aí tanta coisa rica, pão tostado, muita coisa que podes venir desayunar. Não queres a cenar em casa, te despertaste tarde, não puedo perder o culto porque chego temprano, pero tampoco quero quedar em ayuno neste dia. Então, venha desayunar, venha merendar, vai ser bueníssimo. Amém? Pongámonos de pé. Aleluia. Glória a Deus. Deus é bueno. Há alguém com expectativa para viernes? Vai ser poderoso o que vamos a viver acá. Amém? Venha com expectativa, venha preparado, porque Deus vai sobreabundar
las expectativas de nuestros corazones. Padre, te doy gracias, en paz llegamos en este lugar y en paz regresaremos a nuestros hogares, guardados y protegidos por ti. Señor, gracias por el privilegio, Señor, de que estamos juntos como familia para poder aprender de ti, Señor, movernos contigo. Te damos gracias por un resto de semana, Señor, bendecido, prosperado, en el nombre de Jesús, amén. Nos vemos viernes si Jesús no vuelve antes. Si Jesús vuelve antes, la conferencia va a ser en el cielo. Pero si Él no viene y Él se nos permite, viernes a las 19 horas estaremos acá. Chao.